Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui à leitura do nosso livro Os 50 Princípios dos Milagres, de Um Curso em Milagres, do Dr. Kenneth Wapnick. E nós estamos aqui, esse livro comenta, né, os princípios dos milagres de Um Curso em Milagres, e nós já estamos aqui no princípio 10, que declara: o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença, acraseado, é uma compreensão equivocada do seu propósito. Aqui também a palavra milagre, entre aspas, é usada no sentido popular perdão, de pessoas fazendo milagres, né? Coisas extraordinárias, fenômenos, enfim. Acho que poderíamos traduzir isso em termos de fazermos coisas por outras pessoas para que possamos parecer bons. Ou também poderia ser compreendido como pessoas que têm aquilo que chamamos de habilidades psíquicas e que, num certo sentido, se exibem. Isso faz o mundo saber que elas são melhores do que outras pessoas, ou que elas têm alguma dádiva que outras pessoas não têm, que são mais santas, mais sábias, melhores, etc. Tudo o que está acontecendo, entretanto, é que estamos usando nossas habilidades ou dádivas para servirmos aos propósitos do ego, em vez de servirmos aos propósitos do Espírito Santo. Pergunta da audiência, né? No caso de uma cura física visível, um ato genuíno de amor em vez de outra expressão do ego, a forma na qual ela se expressa ou se manifesta ainda não é um milagre? Resposta: aí a gente tem que entender o milagre tal como definido para Um Curso em Milagres, tá bom? Certo. O milagre é a união em sua própria mente. Você pode dizer que a cura é o efeito do milagre, mas o milagre é apenas algo que acontece na mente, porque aí é o único lugar onde existe um problema. O milagre é a decisão de unir-se ao Espírito Santo e, dessa forma, unir-se a outra pessoa. O que acontece depois disso, você poderia chamar de efeito do milagre, tá? A cura física aí é o efeito do milagre. Essa é uma distinção muito importante. De outra forma, existe um perigo de ficarmos investidos demais nas coisas externas, os efeitos aparentes do milagre, que nós fizemos, os efeitos aparentes do milagre. E então, quando eles não acontecem, sentimos que algo deu errado, e ainda mais importante, que nós fizemos algo errado, que nós somos um fracasso. Essa é uma armadilha real na qual os curadores do mundo caem. Eles desenvolvem relacionamentos especiais com aqueles a quem estão tentando curar. Eles se tornam dependentes deles para o seu senso de autovalorização, né? Você entra no papel de salvador e quer que a valorização do outro alimente a sua autoestima egóica. É isso. É por isso, por exemplo, que se diz que os psiquiatras possuem a mais alta o mais alto índice de suicídios entre qualquer outro grupo profissional. Se os seus pacientes não melhoram, como eles julgariam, né, essa melhora, e as pessoas têm um jeito de não fazerem aquilo que gostaríamos que fizessem, então eles fracassaram. E depois de um tempo, a carga desse fracasso, entre aspas, se torna pesada demais e a única saída para essas pessoas é o suicídio. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui a respeito dessa pergunta, né? Então, você pega uma doença física e essa doença física acontece um milagre e essa doença física entra numa remissão, né? Milagrosa, digamos assim. Então, o que aconteceu dentro da perspectiva de Um Curso em Milagres?
O que aconteceu é que essa pessoa que estava adoecida passou por um milagre na mente, passou por uma correção no pensamento dela, né? E como eu já falei para vocês em vários vídeos, a psicossomática estabelece as correlações entre certos tipos de pensamentos e emoções e certos tipos de doenças, né? Certos tipos de crenças e certos tipos de doenças. Então a pessoa vai lá e passa por uma correção mental. E aí ela fica boa. Ela tem uma remissão espontânea da doença e fica boa. Então o milagre foi a cura da doença? Não. O milagre foi a cura da crença equivocada, da crença egóica. E a cura da doença, no nível físico, foi o efeito do milagre, como ele diz aqui, tá? O que acontece, o milagre é a decisão de unir-se ao Espírito Santo e dessa forma unir-se a outra pessoa. O que acontece depois disso você poderia chamar de efeito do milagre, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, um câncer. Essa pessoa que está com câncer, ela descobre no trabalho dela de aperfeiçoamento pessoal que ela guardava uma mágoa muito grande de um outro cidadão. Ela trabalha essa mágoa, ela trabalha o processo de perdão dentro dela, ela se reconcilia dentro dela com essa pessoa de quem ela sentia muita mágoa. Essa reconciliação pode também acontecer do lado de fora ou não. E aí, no momento em que ela cura isso dentro dela, em que ela perdoa, em que ela libera essa mágoa, então ela tem a cura física, que é o efeito do milagre, tá bom? Só para ficar bem explicadinho para vocês. Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos já já no próximo princípio do milagre, que é o princípio 11.